deu capítulo de número 26, as primícias da terra. Aqui fala a respeito da primeira produtividade da terra, que nós sabemos que deveria ser oferecida a Deus. E também tratando da festa da colheita, que também é chamada de festa das primícias, uma das festas grandes que recordava os grandes feitos do Senhor, né? Após a saída do Egito, como a Páscoa e a entrada em Canaã e etc. Capítulo 26, verso 1 diz assim: E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Aqui fala da festa das primícias, mas também daquela dedicação de toda a colheita que o israelita lhe tinha. Então, na verdade, ele deveria levar aquilo até o local aonde o tabernáculo estivesse armado, quando eles já estivessem na terra de Canaã. Verso 3: E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás... Aqui é o seguinte, eles faziam uma espécie de credo, né? Uma confissão, recordando o período de sofrimento. Aí diz assim no versículo 5: Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande e poderosa e numerosa. Veja bem, quando ele fala Ciro miserável foi meu pai, ele está se referindo aos ancestrais, no caso Abraão, Isaque e Jacó. Por que Ciro? Porque a Síria é uma referência a Arã ou Harã, aquele pedaço de terra, aquela parte de terra acima de Canaã, aonde automaticamente Abraão estava quando foi chamado por Deus. Lembra? Quando Deus chamou Abraão, ele estava em Harã. Só que Harã futuramente passou a ser chamado de Síria, e o habitante da Síria é o Ciro. Por isso, quando ele fala Ciro miserável foi meu pai, quer dizer assim, ele peregrinou em Harã. Por isso que ele diz assim, peregrinou com pouca gente, porque eram poucos, mas veio a ser grande nação. Por quê? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó foi para o Egito e lá Israel se multiplicou. Então, na verdade, essa confissão na entrega era um reconhecimento de que, na verdade, eles foram povos nômades, andaram, tiveram uma origem nômade. Na verdade, Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos, não tinham firmeza na terra, porém Deus os sustentou. Aqui diz assim, versículo 6: Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. Aí está falando de todo o período de sofrimento no Egito, do clamor, e quando Deus automaticamente levantou Moisés. Olha no 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. Então veja bem, então eles deveriam trazer as primícias, e chegando aos sacerdotes, eles deveriam fazer essa profissão de fé, professar este credo, reconhecendo que eles foram nômades, que eles vieram de uma geração pobre, mas que na verdade Deus fez prosperar, tirou do Egito e introduziu na terra. Então essa era a oração ou reconhecimento do israelita, reconhecendo que Deus tinha levantado uma grande provisão, dando-lhes a terra prometida. Olha no 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa,
tu e o levita, né, e o estrangeiro que está no meio de ti. Então ele deveria reconhecer que Deus era o suprimento, Deus era soberano e ele que na verdade tinha cuidado do povo dele. Já a partir do versículo 12, fala da oração daquele que deu os dízimos, porque na verdade as primícias são os dízimos. Então após entregar os dízimos, eles fariam esta oração que vai vir aqui à frente, diz assim, ó: quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade é a produção da terra, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Esse era o chamado dízimo trienal, nós já falamos dele, né? O dízimo trienal ele era voltado diretamente para as classes mais pobres, desfavorecidas. Mas veja bem, isso aqui não era o camarada que entregava para os pobres, não. Isso era entregue aos sacerdotes, que era o detentor do poder do sistema, e eles automaticamente reverteriam essas situações para aqueles israelitas que eram necessitados. 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso nada tirei para imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que me ordenaste tenho feito. Veja, quando ele fala que disso não comi na minha tristeza, tipo assim, não consumiu o que na verdade era para o Senhor. E disso nada tirei para a imundícia, quer dizer, não tirou para outros deuses. E ele diz, mas nem disso dei para algum morto, cultos pagãos, porque os cultos pagãos, eles na verdade eram direcionados aos mortos. Então ele está dizendo assim, fiz conforme a lei do meu Senhor, que é entregar ao Deus verdadeiro, e não nas práticas pagãs, né? 15. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Veja, aqui era uma oração que, na verdade, ele deveria fazer, ele deveria proclamar isso. Perante o Senhor, reconhecer que estavam cumprindo as ordenanças de Deus, que não eram mesquinhos, que não eram egoístas, mas que na verdade eram servos fiéis ao Deus com todo o coração e com toda a alma. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. É automaticamente um comprometimento em guardar aquilo que agrada a Deus. Aí diz mais: e o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, quer dizer particular, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor, quer dizer, separado ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Então, na verdade, essa oração aqui do dizimista, ela termina uma fase, porque eles vinham na festa da primícia, as primícias, na verdade, eram os dízimos, e eles entregando, cumprindo a vontade de Deus, eles estariam sendo que o povo separado para louvor, para fama e para glória. Na verdade, Israel era na terra um representante de Deus, que servia de exemplo para que os outros olhassem para Israel e automaticamente servissem a Deus com satisfação. E os que eram de fora deveriam prestar atenção a Israel, que tinha o verdadeiro Deus, a verdadeira lei e o verdadeiro comportamento. Pelo menos na teoria isso funcionou muito bem. Este foi Deuteronômio, capítulo de número 26.